contexto, então, da organização, gente, então nós vamos encontrar o quê? Nós vamos encontrar isto daqui. Então, quando eu falo no ato de administrar no contexto organizacional, eu estou falando de planejar, eu estou falando de organizar, estou falando de controlar o uso de recursos, objetivando atingir os resultados. Então, eu tenho aqui, ó, esses 4 elementos, eu tenho essas 4 etapas aqui num processo administrativo que fecha aí. Quando eu falo, não, eu vou administrar isso aqui, eu preciso seguir aí esses quatro elementos. E daí, só para vocês entenderem, mas da onde que veio isso, prof? Tá? Da onde será que surgiu isso daí? Né? Já que uma dica primordial para uma boa gestão, eu sei que aqui nós estamos falando de teorias da administração, e nós estamos falando aí dessas 4 etapas. Mas tem uma frase que eu não vou saber de quem é, mas eu gosto demais, que diz assim, ó, quem não entende de gente, não entende de negócios. Então, para mim, a chave, e que faz parte do processo administrativo, vou até voltar um aqui, ó, esse dirigir aqui, vocês vão ver logo mais à frente que está relacionado à gestão de pessoas, tá? Então, esse dirigir, né, para quem se preparou já sabe, e para quem ainda não se preparou, quem não conseguiu se preparar, nós vamos ver aqui ainda na aula de hoje. Quando eu falo em dirigir como etapa do processo administrativo, eu estou falando de gestão de pessoas. Então, para mim, o ponto principal é lidar com as pessoas, né? Porque às vezes, mas eu vou trabalhar só na área financeira. Não, você vai lidar com pessoas. E quando você fizer a análise e falar assim, gente, é o seguinte, ó, esse investimento aqui não tá legal, a gente precisa trocar. Ou você olhar lá e falar assim, ó, não dá para, a gente precisa cortar gastos. E muitas vezes você vai ter que convencer as pessoas a entender que aquilo que você está falando é importante. Então, você se relacionar com as pessoas, para mim, é um dos pontos, assim, mais importantes dentro da organização, independente da área de atuação, ok? Então, gente, aqui eu trouxe para vocês, só para vocês saberem da onde surge, tá? Da onde surge? Surge lá de um livro de Fayol, que eu já comentei com vocês, né? Tem um livro de 1916. Olha como isso, gente, não é de ontem, né? Olha como pensar a administração de forma sistematizada e garantir que, né, as organizações sejam eficazes e eficientes, é uma busca de longa data. Inclusive, na aula da semana que vem, nós vamos falar aí sobre a abordagem da administração, abordagem clássica. Então, nós vamos falar um pouco de Fayol, vamos falar também sobre Taylor. Aí vocês vão ver que a busca desde sempre, e é o quê? É ser eficiente e eficaz. Então, Fayol, lá em 1916, ele lançou um livro que se chama Administração Industrial e Geral. E dentro desse livro, ele mostra o seguinte, que a administração, ela precisa apresentar algumas funções, tá? Que ele propõe inicialmente. Então, lá ele propõe inicialmente o quê? Previsão, organização, comando, coordenação e controle. Tá? Então, lá em 1916, ele propôs isso aqui no livro dele. Aí trouxe um esqueminha aqui para vocês entenderem, né, o que significava cada um dessas funções que ele trouxe. Que na atualidade, né, nós tivemos aí muitos escritores a respeito, muitos pesquisadores, e daí resumiram isso daí. Não está fora, não é uma outra teoria, não, mas isso ele foi entendido que é o seguinte, que num processo administrativo, se você seguir essas 4 etapas aqui, você tem a grande chance de ter um processo eficiente e eficaz. A Rayane diz assim, deixa eu só tirar o slide aqui que está na frente, aí. Em um cenário econômico como o do Brasil hoje, podemos dizer que uma boa porcentagem da decadência de uma organização é de uma administração incorreta? Entre outros fatores, mas com certeza.
tá? Porque, de repente, se você tem uma economia maravilhosa, mas você tem uma má administração, não vai também adiantar nada a economia maravilhosa. E se vocês estudarem aí, quando a gente fala dos ambientes das organizações, vocês vão entender que, assim, tem um ambiente interno e externo, e eles é uma troca, é uma via de mão dupla. Então, tanto o ambiente interno influencia todo o que acontece dentro da organização e fora dela, quanto o ambiente externo influencia também. É óbvio que em termos, né, nós acabamos de está saindo agora, tentando sair da pandemia, né? Não estou falando que é de uma coisa externa, concorda? Então, pensa comigo, as organizações que tinham uma gestão, uma administração mais robusta, mais preparada, talvez se saíram melhor que aquelas desorganizadas. Faz sentido para vocês? Né? Então, com certeza. Mas, mas assim, eu penso que, obviamente, torna mais difícil, né? Por melhor que você saiba administrar dentro de uma organização, há elementos que são incontroláveis. Né? Mas com certeza, se eu tenho uma boa administração, se eu tenho os líderes ali olhando para esse mercado e vendo o movimento, eu já posso me adiantar a alguns movimentos e me organizar e pensar estratégias, fazer um planejamento estratégico para conseguir lidar e combater eventos externos.